Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina, nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. O tema da lição é Um Deus que se arrepende? Olha, nós chegamos ao tema, um dos temas mais complexos da lição desta semana, que é esse tema de quarta-feira. Ontem nós falamos sobre o caráter imutável de Deus, e a lição desta quarta ela já vem iniciando com uma pergunta: um Deus que se arrepende? Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? Nós sabemos que o arrependimento, por exemplo, é quando alguém faz algo errado e se arrepende. E eu faço outra pergunta: Deus faz alguma coisa errada? Deus já fez algo errado? Queridos, esse tema ele é um tema bastante complexo que exige muita atenção de nós. Na lição de ontem nós vimos que o caráter de Deus, o caráter moral de Deus é imutável. Porém, quando se trata de relacionamentos com o ser humano, como o exemplo lá do povo de Nínive que nós estudamos ontem, Deus pode sim mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia em resposta ao seu caráter bom e amoroso. Então, a lição desta quarta é uma lição bem complexa, mas nós vamos entender o que a lição tem para nos dizer. O caráter de Deus ele não muda. No entanto, alguns textos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve reconhecimento de que erramos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia. Queridos, vamos analisar um pouco aqui a história lá de Moisés intercedendo pelo povo, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 14, quando diz: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que haveria de fazer ao povo. Moisés havia subido ali ao monte, Deus havia escrevido ali naquelas duas tábuas de pedras com o seu próprio dedo, a sua lei, os 10 mandamentos. Então, ao ver aquele povo rebelde, o povo que estava pecando de maneira intensa, eles haviam criado ali um bezerro de ouro para adorar, e Moisés, ao ver aquilo, ele queimou aquele bezerro e jogou as suas cinzas nas águas e deu para aquele povo beber. Então, queridos, aqui nós vemos que Deus ele se arrependeu do que ele havia dito que faria. Moisés intercedeu pelo povo. Então, Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que, se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. O texto, a história, é uma longa história. A história de Moisés intercedendo ali por aquele povo em Israel. Eles estavam adorando aquele bezerro, eles estavam fazendo, na verdade, tudo o que eles faziam lá no Egito. Estavam ali praticando a idolatria, adorando falsos deuses, deuses que não existiam, deuses que não falavam, que não viam, que não sentiam. E Moisés, no versículo 30, diz o seguinte: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Então, queridos, aqui nós vemos que Deus ele mudou de ideia, ele se arrependeu. Mas Deus não havia feito nada errado. Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu. Então, a ideia de arrepender-se de algo, ela se enquadra no fato de que alguém cometeu um erro e agora se arrependeu. Mas, no contexto bíblico, Deus não fez nada de errado. A mudança de ideia de Deus foi por conta da intercessão de Moisés e por conta da mudança, do arrependimento do povo. Embora nem todos se arrependeram. A Bíblia fala que muitos continuaram no erro. Alguns se arrependeram, alguns voltaram atrás, mas não foram todos. Então, queridos, a Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia.
e que ele não é homem para que minta. O filho, nem filho de homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Então, queridos, pelo contrário, Deus cumpre suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Você já parou para pensar, se Deus não mudasse de ideia, o que seria de mim e de você no momento em que nós estamos praticando algo de errado, estamos fazendo coisas erradas e a gente se arrepende, a gente chega ao ponto de refletir sobre aquilo, e se Deus não mudasse de ideia, o que seria de mim e de você? O caráter de Deus é imutável, o caráter moral de Deus, mas Deus muda de ideia no quesito relacionamento com o ser humano. Querido, esta é a lição dessa quarta-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus através da oração. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Nos ajude cada vez mais a compreender as Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.